Ok, pessoal, voltamos, já com o professor Rodrigo aqui com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui, Luciano, lá do JB Negócio Feito, ali na rodoviária. Luciano, um abraço, meu irmão. Luciano hoje me quebrou um galhão, rapaz. Gente muito boa. Já passou lá na loja dele? Aliás, eu vou passar lá para comprar um equipamento que eu não tenho mais, para tocar CD. Porque isso não existe mais, né? Mas eu tenho CDs, eu tenho mais de 300 CDs em casa. Então, qualquer não sei onde tocar. Então, vou comprar um equipamento outra vez, né? Porque ninguém mais usa CD. E também o pessoal daqui do restaurante Espaço Sabor, sempre ali, estão lá ligados com a gente, assistindo a gente. Obrigado, pessoal do Espaço Sabor. E Delivery Munch. Fala aí, Alexandre. Delivery Munch, tá rolando aí, ó. Lembrando que é só hoje, hein? Para você que tá ligado aqui na nossa programação, tá aparecendo aqui, ó. Delivery Munch. Você vai baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store e vai usar o cupomzinho, né? O cupom é diário 10HC. Você vai ganhar R$10 de descontos na compra acima de R$30. Então, Delivery Munch, e ainda vai ter o sorteio do copo, Hélio? Ainda tem, nós vamos sortear ainda um copo. Tem um sorteio desse copo bacana aqui, ó. Tá? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aí. E o Alexandre ainda não falou dos jogos dessa semana, né? Aqui algumas pessoas aqui, André Silveira, depois das vacinas para os trabalhadores da educação, aí sim, podem voltar às aulas. O Ibrahim é uma idiotice reabrir. Valbelo. As aulas na rede privada podem e devem seguir o seu curso. Por isso, deixou a critério dos responsáveis. As aulas são presenciais ou não. Rosilene, sou contra a volta às aulas particulares. Minha filha faz faculdade na Unifeso, tem que pegar um ônibus cheio. Acho muito melhor as aulas online. E aí você vai ligando e participando com a gente, né? Entrando com a gente aqui no tema de hoje. A pergunta é, você acha que as aulas... Na rede pública... Perdão, na rede particular já voltaram as aulas, né? Presencial, lógico. E na rede pública, você acha que pode voltar? Professor Rodrigo, pode voltar às aulas, professor? Pode tirar a máscara à vontade, tá? Para cima. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todo mundo. Bom, para responder mais diretamente, eu acho que não deveria voltar, porque a gente tem que obedecer um critério específico. Esse critério específico deveria ser o obedecido, deveria ser o que está sendo obedecido no restante do mundo, que é o número de leitos, ou seja, o percentual de leitos livres para receber pessoas com Covid e o grau de infecção, ou seja, o tamanho da infecção que está acontecendo. Isso deveria ser assim, o ponto que determina, por exemplo, como vai se adequar a cidade ao que está acontecendo. Não foi o que aconteceu. A gente não planejou corretamente como é que deveria ser isso. Isso não foi conversado de uma maneira adequada. Eu acho que esses dois pontos são os determinantes. A gente ter capacidade de cuidar daqueles que ficam doentes e ir diminuindo ou ter um número de contágio minimamente razoável, que não é o que está acontecendo em Teresópolis. A gente está vendo uma crescente, e essa crescente não é de agora. A gente está numa crescente, a gente às vezes fica falando sobre a primeira onda, mas no Brasil a gente pulou essa história. O que a gente teve no Brasil foi um crescimento constante de contágio e de morte. Então não dá para a gente pensar, se a gente ficar pensando em onda, a gente está num tsunami. E está matando um monte de gente. Não à toa, nós estamos há 3 dias seguidos com recorde de mortes diárias. Hoje, talvez, a gente chegue a 2.000. Correto. Sabe? Então, eu acho que esse é um elemento central. Outra coisa, são as questões relacionadas à prefeitura. Antes de falar sobre a questão municipal, acho que a gente deveria se perguntar dos esforços que a gente está fazendo, que nós todos estamos fazendo, com relação a ver se a gente abre as escolas ou não, como é que a gente faz, e a gente deveria também ter o mesmo grau de esforço para cobrar do governo federal que compre vacina. Eu acho que esse é o ponto central. A gente só vai sair dessa situação, como outros países, como está acontecendo com outros países, na compra efetiva de vacinas e na vacinação em massa da população. Não tem outra, não tem Mas tem brincadeira. vacina para comprar
para vacinar rapidamente? Esse é o ponto. A falta de incompetência, a falta de planejamento fez com que a gente não se adequasse, não dialogasse com os laboratórios, não fizesse parceria com outros países, criasse problemas com outros países. Um exemplo claro e mais evidente é o da China, que, por um acaso, é aquela que detém os insumos para a produção de vacinas, produção essa que a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil em uma quantidade razoável, e a gente não está fazendo. Por quê? Por conta de um tipo de política que, se for por incompetência, é o caos. Se for deliberada, também é. Então, é um erro, é um erro de qualquer jeito. Então, os nossos esforços deveriam estar todos centrados nisso, porque com isso a gente voltaria mais rápido a ter uma vida mais tranquila em Teresópolis, no Brasil como um todo. A gente estaria com maior facilidade para abertura de escola, de todo tipo de comércio, com maior segurança. Esse é o ponto central. Esse é o nosso esforço. A nossa cobrança tem que estar aí. Cobrar o governo federal que cumpra em fornecer saúde para o conjunto da população. Eu acho que esse é o nosso caminho. Se não for nesse, a gente vai ficar discutindo no miúdo do desespero de cada cidade. E aí, vou voltar para a questão de Teresópolis. A questão de Teresópolis tem um porém que é muito preocupante. A gente, assim como o resto do país, a gente teve essa crescente, ou seja, a gente foi crescendo no processo de contágio, de óbitos. A gente não conseguiu frear essa questão, e tem muito de culpa do governo federal, porque poderia, inclusive, fornecer apoio financeiro, auxílio estrutural para a cidade e para os governos dos estados. Com isso, os prefeitos têm que ter uma capacidade de articulação mais efetiva, e tem que ter maior certeza do que precisa ser feito. Quando você, e aí eu vou fazer um porém com relação ao que aconteceu nos últimos dias aqui em Teresópolis, quando você anuncia para as escolas particulares que, mesmo nessa condição que a gente está, mas foi anunciado pela prefeitura, que poderão ser abertas caso cumpram uma série de determinações, e essas escolas vão cumprir, não só as escolas particulares, as escolas públicas também, você está indicando caminhos e não coloca claramente que, se tiver 80%, acima de 80% de ocupação de leitos clínicos, acima de 80% de ocupação de leitos de CTI, vai ter que fechar tudo. A gente não tem segurança, ou seja, há um grau de insegurança e incerteza sobre as condições em que a gente deve conduzir a nossa vida em Teresópolis por conta disso. É isso. A gente viu isso na própria determinação, quando o prefeito volta atrás do decreto que ele fez. As escolas particulares. Exato. Ele dá um decreto, volta atrás, ou seja, isso traz muita insegurança. E eu não tenho problema nenhum em a pessoa reconhecer que aquilo possa ter tido problema, não, mas não foi o caso. Não foi o caso. Aquilo ali foi voltar atrás por pressão. Mostra um grau de fragilidade e talvez não saber o que está fazendo. Mas insisto, assim, eu acho que nas condições que nós estamos, com 97% de ocupação de CTI, de leitos de CTI, e 81% de ocupação de leitos clínicos, a gente deveria estar fechado. Ele deveria estar fechado. Ou seja, com o mínimo possível de locais abertos. Lockdown. Nessas condições. Por quê? A gente vê que os países que estão conseguindo conter, Portugal é um exemplo disso. Portugal, como é que os índices de contágio e óbitos de Portugal descem? Quando crescia e chegava a um determinado patamar estipulado pelo governo português, fecha tudo. E fechava tudo. Fechava tudo. Chegou a um nível que entendiam como razoável, começava a abertura de alguns espaços. Começou a crescer demais, a mesma coisa. E você ia jogando. E o principal, o foco é na vacina, na vacinação, na imunização da população. Essa é a nossa, o nosso caminho é trabalhar na imunização, mas ela precisa ser veloz.
porque a gente está criando algo que é terrível nesse processo de desordem, de desorganização, de falta de planejamento, deixa eu só finalizar, por favor, a gente está criando cepas novas que fazem contágio em maior quantidade e que talvez sejam até possam virar mais agressivas e que as vacinas atuais não deem conta. Isso pode acontecer, porque quanto mais demorar, mais... porque o vírus ele é mutante. Ele é mutante, isso pode acontecer. Mas, Rodrigo, você não acha que, em termos do mundo inteiro, que são poucos os laboratórios que estão fabricando a vacina e tem que fornecer para o mundo inteiro? Você tem, por exemplo, o continente africano, são maior até que o continente nosso aqui da América do Sul. E que faltam vacinas, que faltam laboratórios, faltam insumos. Eu estou falando isso em termos do planeta, né? Porque o problema não é no Brasil, nem na Europa, o problema é no planeta inteiro. Não seria esse o problema da falta de vacinas ainda? No caso brasileiro, não. O caso brasileiro é outro. O caso brasileiro é da nossa incapacidade de ter negociado adequadamente e ter planejado o processo de vacinação. Até porque a gente tem que lembrar que a defesa do governo federal nunca foi da vacinação. Foi de um tratamento precoce que chegava a laboratórios que faziam esses remédios, já indicaram que o remédio não é adequado para nada disso, que não protege contra a Covid-19, contra a infecção, contra nada. Os laboratórios... Não, mas peraí, qual remédio? Da ivermectina. Você estava falando agora da ivermectina. Tá. Mas mesmo... Alguns meses falando disso. Mas mesmo cloroquina, não há indicativo nenhum. Qual é o indicativo? Qual é o instrumento que a gente tem para combater? É a vacina. A vacina. É a vacina. Tanto é que no mundo os casos estão caindo nos países que estão se vacinando. Israel acho que chegou a vacinar 60%, Portugal está num número razoável. Eu estava com uma visão diferente sobre o caso de Israel, mas ontem até falei com a pessoa aqui, eu liguei para uma amiga minha que é jornalista de Israel, ela vai me passar um vídeo de lá falando sobre a situação de Israel. Israel vacinou 63%, se eu não estiver muito errado, mas nessa faixa, 63% da população foi vacinada em Israel. E nós não chegamos a 1. Tá, mas lá tem 9 milhões de habitantes, né? Mas ainda assim, nós não chegamos a 1. Ainda mais num país que o histórico de campanhas de vacinação sempre foi premiado. A gente sempre teve uma capacidade logística de planejamento para vacinação assim, impressionante. Ou seja, o que a gente fez foi descartar todo um conhecimento tanto para a elaboração, para a fabricação das vacinas na Fiocruz e no Butantan, e o conhecimento do Sistema Único de Saúde, do SUS, em fazer vacinação em massa. Ou seja, o Serviço Público de Saúde é de excelência. O que a gente precisa é que o Serviço Público, os técnicos do Serviço Público estejam conduzindo o processo. E não a vontade política, seja lá de quem for. Senão, acaba mandando vacina que era para um lugar para outro, né? Como aconteceu. O Rodrigo ainda vai ficar com a gente mais um pouco. Alexandre, eu queria que você falasse o seguinte, rapaz, o Vasco e o Botafogo ontem deram molinho para a gente, né? Pois é, estão facilitando a vida, né? Vamos dar um giro rapidinho por esses gols, Gilberto. Na verdade, é um gol por cada partida, né? Na verdade, o Botafogo ficou no 0-0 com o Boa Vista. A gente passa, então, começa com o Flamengo, que fez 1-0 no Nova Iguaçu. Um golaço, inclusive, do menino Max. Ele cruzou ou chutou? Ele disse que chutou. Eu também acho que chutou. Ele levanta a cabeça na hora. Ele disse que chutou. Olhar, ele falou, é o último lance do jogo, eu vou arriscar. Se você prestar atenção, ele vai levantar a cabeça. Quer ver? Ele olha e solta o pé, ó. Que golaço. Ele levantou a cabeça na hora e ainda ficou vendo a bola. Ainda ficou olhando. Eu acho que ele chutou, sim. Na hora eu ainda fiquei naquela, mas ele pegou firme e chutou. Pegou na veia, pegou legal. Fez o gol aí que deu a vitória ao Flamengo, gol aos 49 minutos do segundo tempo, né? Um belo gol, diga-se de passagem. E aí garantiu a vitória do Flamengo. Como eu disse, o Botafogo ficou no 0-0 com Boa Vista, num jogo bem mais ou menos. O Botafogo ainda permanece mal das pernas. E o Vasco perdeu de 1-0 para a Portuguesa. O Vasco já começa essa temporada, lembrando que é o mesmo ano, mas já é uma outra temporada. E já começa com o alerta ligado. Por mais que tenha tido também jogadores da base, mas não deram conta do recado, infelizmente. É turno único, pontos corridos.
turno único, pontos corridos, os 4 primeiros vão para a semifinal. Ah, tem Vai uma ser tiro semifinal, curto. né? Isso. Então Aí tem o uma campeão semifinal. dessa fase de grupos, digamos assim, o que ficar em primeiro já é o campeão da Taça Guanabara. Delivery Much. Delivery Much, a gente está só terminando de ver o gol da Portuguesa, beleza. Delivery Much, para a galera que está ligada aí na nossa programação, comprando acima de R$30, você pode usar o cupom do Hélio Carracena, lá da Diário 10HC, Diário 10HC. Você vai baixar o aplicativo, vai fazer a sua compra, dando no mínimo R$30, você vai digitar o cupom e vai ganhar um desconto de R$10 da Delivery Much. Bacana demais. Ok, eu vou para o comercial rapidinho, a gente ainda volta com o professor Rodrigo, está aqui com a gente, lembrando que no final do programa eu tenho aqui um copo bonito, cara, aqui da Delivery Much. Esse, por exemplo, cada um vem com uma frase aqui impactante, né? Esse aqui tá: dinheiro não compra felicidade. O pessoal fala, dinheiro não traz felicidade, ajuda pra caramba, mas aqui é o seguinte: dinheiro não compra felicidade, mas compra pizza, que é quase a mesma coisa. E pizza é Mandacaru, que fica lá no alto. Pizzaria Mandacaru, lá no alto, pertinho da feirinha, né? Você vai em direção ao Clube Comari, bem logo depois da feirinha, entrou à direita, antes de chegar lá na rua que desce para o Comari, você tem ali Pizzaria Mandacaru, está aqui atrás do Alexandre, e a gente volta já.